texto para a meditação dessa manhã está no primeiro livro de Samuel. Continuaremos a leitura da última mensagem, que agora se encontra no capítulo 30, versos de 21 a 31. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, aos de Neguebe e aos de Jati, aos de Aroer, aos de Simote, aos de Estemoa, aos de Racal e aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e da cidade dos queneus, aos de Omar, aos de Corazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a de todos os lugares em que anda Davi, ele e os seus homens. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, e pedimos a tua orientação com teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, falamos recentemente a respeito desse texto, quando nós comentamos a respeito do grande desafio de Davi, quando ele enfrentou o exército dos amalequitas. Foi um momento muito difícil, o exército já cansado e abatido. E logo depois eles tiveram de enfrentar um exército mais poderoso, forte, gigantesco, que eram os amalequitas. E Deus deu grande livramento a Davi e a 400 homens. Na verdade eram 600, mas 200 ficaram pelo caminho de cansados. E estes homens ficaram cuidando da bagagem. Houve grande livramento, houve grande libertação. Através deste pequeno exército, Deus deu vitória a Davi e ele pôde libertar mulheres, filhos e filhas. E houve um grande livramento naquele dia. O resultado, meus irmãos, é que posteriormente o grupo se encontrou com os 200 homens que estavam perto de Besor. E ali houve uma espécie de contenda, houve uma espécie de rixa e de briga. Alguns achavam que os outros que tinham ficado eram imerecedores do legado daquela batalha. E houve um mal-estar, um terrível mal-estar. E esse mal-estar é resolvido por Davi, que de uma maneira nobre, como um legislador e também como um administrador, ele resolve a situação repartindo todos os bens daquela batalha, daquele despojo, em partes iguais para todos. E além do mais, faz algo maior. Ele dá boa parte daquele grande despojo, daquele fruto de guerra, para os líderes, para que eles também distribuíssem entre os povos de Judá. Esse é um momento muito interessante e que, para nós, é um momento de grande valor também, e para meditarmos. Eu gostaria de falar sobre a generosidade, uma marca que está em extinção. Generosidade.
ela é conhecida hoje também por alteridade. É uma noção de que o outro precisa, a noção de que um outro também constitui a nossa vida social. Através de dinâmicas de relações sociais, nós podemos ver e entender a necessidade do outro e se condoer com essa necessidade. A alteridade é uma palavra que está em moda, tanto no Brasil como no mundo. E quando os líderes dos governos mundiais se encontram, uma das principais palavras é a alteridade. Eu posso dizer que a alteridade poderia ser melhor entendida para nós hoje como generosidade. Generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Então, creio que isso é totalmente cristão e bíblico. E é um tema nosso também, que devemos dar atenção a ele e devemos nos preocupar. Generosidade é uma expressão que não temos diretamente na Bíblia, mas podemos entender que a Bíblia está recheada de generosidade. Mais e mais informações podem ser entendidas por generosidade. Quando nós observamos 12 tribos, essas 12 tribos deveriam ter tudo em comum. Quando nós olhamos para a igreja em Atos, é interessante que eles viviam juntos e à medida que alguém tinha necessidade, eles se condoíam e ajudavam pessoas que passavam por necessidade. É interessante isso no meio cristão, porque a igreja cresceu devido a sentimentos como este, sentimentos de generosidade, pessoas que estão preocupadas não somente com seus próprios interesses, mas estão preocupadas com o interesse dos outros. A igreja cresceu assim, é um belo e bom testemunho. Por isso, meus irmãos, este exemplo é para nós de grande valor nesta manhã. A generosidade é uma marca em extinção nos nossos dias, porque o melhor, dizem, celular tem uma expressão, ai, ou seja, meu, aquilo que é somente meu. É interessante que hoje a preocupação das pessoas realmente é mais com questões pessoais. O que eu sinto e não com o que o outro sente. O que eu estou passando, não o que o outro está passando. A fama que eu quero ter e não o outro que eu quero ajudar. Nós estamos diante de uma situação em que parece que fica cada vez maior essa ideia. É interessante que certa vez 2 crianças foram para a igreja juntamente com o pai e aprenderam na aula sobre compartilhar. As crianças que estão aqui presentes sabem compartilhar? Sabem? Ou vocês continuam dizendo, é meu, é meu, é meu, é meu? Não é bom. Mas, meus irmãos, isso nos atinge também. Nós, como crianças, sempre pensamos, é meu, é meu, é meu. O que é meu? É interessante que essas 2 crianças aprenderam sobre compartilhar. E o pai depois passou numa padaria e comprou balas. E as 2 crianças no banco de trás olharam uma para a outra e uma maiorzinha falou assim, eu já comi todas as minhas, agora chegou o momento de compartilhar. É assim que nós muitas vezes pensamos sobre as lições bíblicas. Achamos que elas são boas, desde que elas nos sirvam e não sirvam o outro. Meus irmãos, aqui nós temos um homem mostrando para um grupo de outros homens que uma das principais formas de testemunho é quando nós conseguimos superar os interesses pessoais mesquinhos, arrogantes e tão cobiçosos que fazem parte da natureza humana. Olha só o que acontece. Eu gostaria que a gente entendesse isso de 3 formas. A generosidade, ou a falta dela, é um péssimo testemunho para o cristão. E olha como isso aconteceu. O verso 22 diz que quando o exército encontrou a outra parte do exército que foi para a batalha, aqueles que ficaram, os 200 homens que ficaram, o verso 22 diz que alguns homens maus, filhos de Belial, que quer dizer que eles não estavam tão preocupados assim com a vontade de Deus,
tomaram a seguinte atitude. Verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Olha a expressão, salvamos. Meus irmãos, é um péssimo testemunho. Eles disseram: cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. É como se entregar os filhos e as mulheres fosse grande coisa, a maior coisa. Olha, fiquem aí com seus filhos e com suas mulheres, isso já é o que basta. Nós lutamos por vocês e salvamos os seus filhos. Agora, despojo, riquezas, os bens, não. Isso nós não toleramos. Isso é só para nós, porque nós é que nos sacrificamos, fomos nós que lutamos contra aquele exército gigantesco, nós é que entregamos a vida a risco para passar por aquilo. Vocês vão ficar somente com os filhos e com as mulheres. E tá bom. Meus irmãos, é um péssimo testemunho quando nós pensamos assim. É um péssimo testemunho quando nós pensamos só em nós e esquecemos dos outros. O grande problema da humanidade é a falta de distribuição de renda. Muitas vezes, poucas famílias têm muito e muitas famílias não têm nada. É muito complicado quando os cristãos não pensam em compartilhar, em ser generosos. Meus irmãos, eu falei na semana passada que esta foi uma das principais crises vividas por Davi. Homens queriam apedrejá-lo devido ao caos, devido à tristeza toda daquele momento. Foi um dos piores momentos vividos por Davi. Nos momentos de crise, é aí que deve aflorar a generosidade. E nós estamos passando por momentos de crise. Nós estamos passando por momentos de crise. É muito interessante quando cristãos se ajudam. Um comunga com o outro das suas necessidades e passa a compartilhá-las em oração, mas talvez até no ponto de vista de ajudar, apontando o emprego, apontando a possibilidade de uma melhora na questão salarial, apontando uma ajuda para quem está passando necessidade. Meus irmãos, essa é uma marca dos cristãos. Uma marca dos cristãos é se preocupar com a situação do outro, o que o outro está vivendo, como ele está. Falo de uma área econômica, mas poderia falar também de uma área sentimental, na qual muitas vezes a gente encontra alguém com um semblante um tanto caído, abatido, e talvez a gente não tire tempo ou distribua um pouco do nosso tempo para perguntar: está tudo bem? Mas não é que ele está tudo bem para se livrar da pessoa, é para está tudo bem mesmo. É continuar perguntando: está tudo bem mesmo? Eu estou te sentindo um pouco abatido, eu estou vendo que você está um pouco desanimado ou desanimada. Quando nós começamos a pensar somente em nós, não temos tempo nem para dialogar com o outro e tentar saber o que está acontecendo, porque nós somos uma família. Não é assim que nós dizemos: meu irmão, minha irmã? Meus irmãos, falta isso com os jovens, falta isso com os adolescentes, falta isso com as pessoas de idade. Nós muitas vezes agimos tão somente pensando em nós mesmos. Temos interesses em nós mesmos. Gostamos de falar das nossas dificuldades, mas não gostamos de ouvir o que os outros estão passando. Gostamos de dizer: não fui visitado, mas talvez não gostamos de dizer: vou visitar. Gostamos de dizer: ninguém se importa comigo, mas talvez não dizemos: com quem que eu estou me importando? E geralmente a gente se importa com aquele que a gente gosta mais. Com aquele que a gente se dá mais. Faz um grupinho, vira um grupinho, se isola com um grupinho e fica todo mundo numa caixinha. Olha para os lados. Talvez aquele que não é do seu grupinho está precisando tanto de você. Generosidade é uma das marcas do cristianismo e quando ela falta, é um péssimo testemunho. E é uma marca em extinção. E nós crentes devemos entender isso. Fico muito feliz quando alguém precisa de doação de sangue e alguém já se levanta: reverendo, vamos ajudar. E começa a criar um grupo aqui, um grupo acolá, e vamos fazer isso. Quando está no outro dia, pega todo mundo nos carros, entra e vão doar sangue. É uma necessidade sendo assistida na vida da igreja. Isso é muito importante. É muito bom que a gente saiba, meus irmãos, das necessidades uns dos outros.
Este exército de 400 homens conseguiu grande vitória. Mas nesse momento eles foram derrotados pela sua índole pecaminosa. Ao invés de ajudar, ao invés de distribuir, o que eles fizeram foi: vocês não têm parte nisso. Generosidade é uma marca em extinção. E quando ela deixa de ocorrer no contexto da igreja, pessoas são críticas e ácidas. Fala, esse pastor, esse presbítero, esse diácono. Começam a falar essa irmã, esse irmão. E começam a apontar e de forma ácida e agressiva, com as suas palavras, destroem. Generosidade procura entender por que as pessoas estão daquela forma. Generosidade procura entender as necessidades dos outros. Se esses irmãos entendessem realmente o que aconteceu com esses 200 homens que ficaram pelo caminho, poderiam se condoer mais com eles. Eles já tinham lutado muito, já tinham enfrentado grandes dificuldades, caminhado longas distâncias, por isso que eles não conseguiram continuar a jornada. Meus irmãos, é assim dentro do contexto da igreja também. Alguns são mais fracos, alguns estão mais cansados, e é esses que precisam de uma mão, é esses que precisam de um colo, é esses que precisam de um ombro. Olhe para pessoas afetadas, abatidas e entristecidas e comece a demonstrar essa importante marca que é a generosidade. Meus irmãos, generosidade é algo que deve ser compreendido à luz da ação divina. Essa é a segunda lição dessa marca que eu queria passar para os irmãos. À luz da ação divina. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus é bom. Apesar de nós, Ele tem sido generoso. Tem nos dado o melhor. Perceba isso. Olhe para o teu filho aí ao teu lado. Talvez aqui consiga alguém olhar para o seu esposo do lado. Veja a generosidade de Deus te dar essa esposa tão querida que você tem, esse filho tão querido. Veja a generosidade de Deus em te dar a mãe tão amada. Veja a generosidade de Deus. Foi isso que Davi entendeu. Olha o que diz o verso posterior, o 23. Porém Davi disse, não fareis assim, meus irmãos. Olha a expressão de Davi. Não fareis assim, meus irmãos. Meus irmãos, isso é uma posição de um estadista, de um rei. E ele não era rei ainda. Com o que nos deu o Senhor. Eu queria até que você falasse isso. Nos deu o Senhor. Porque o exército, os homens estavam falando, nós conseguimos. Davi muda a história, fala assim, não, vocês não conseguiram nada, quem conseguiu foi Deus quem conseguiu. Foi Deus quem fez isso, não foi você. E muitas vezes nós pensamos isso, eu já comprei minha casa, pastor. Olha, fiz isso, trabalhei tanto tempo naquela empresa, lutei, hoje eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa lá no campo, não sabe quanto eu trabalhei, pastor. O discurso deveria ser outro. O discurso deveria ser, como Deus foi bom, pastor. Como Deus foi bom comigo. Como Ele foi generoso comigo. Como Ele me ajudou. Pastor, como Deus foi bom. O nosso discurso muitas vezes é esse mesmo. Eu consegui, nós conseguimos, nós fizemos isso. Tome cuidado, meu irmão, isso é arrogância. Deus detesta arrogância. Deus detesta prepotência. Nós temos que ter um sentimento humilde de dizer assim, olha, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu forças. Algumas pessoas que não acreditam em Deus e são ateias por natureza, essas pessoas pensam assim, nós conseguimos, nós somos inteligentes, temos ciência e tecnologia. Elas não sabem o quanto elas são dependentes de Deus. Davi aqui coloca a expressão de maneira bem clara. Como que nós conseguiríamos destruir esse exército e conseguir todas essas coisas por nós mesmos? Foi Deus quem nos deu. Meus irmãos, ele diz mais, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Eu acho muito interessante essa expressão, nos guardou. Cuidado você que já está aposentado e fala assim, eu já estou aposentado mesmo. Sabe de uma coisa? Deus é que te guardou para você chegar onde você chegou. Cuidado com a ideia de que você é inteligente e autogabaritado para fazer todas as coisas. Cuidado. Se você chegou aonde chegou, tenha a humildade de dizer, foi Deus quem me guardou. Deus que me guardou. Tem um diácono no nosso meio que é uma força, é uma potência. Está em todos os lugares. Mas esses dias ele estava internado. Internado. É assim que é. Tem alguém que a gente fala assim, você nunca vai ficar doente. Nós não sabemos. No instante está no hospital com vistas à cirurgia. Ainda bem que não deu certo, né, Adão?
Então, o que acontece é que muitos de nós temos uma total autossuficiência. E nós temos que entender que tudo que temos é fruto da generosidade de Deus. Nós temos um país que, por pior que seja, com os piores políticos que temos, infelizmente, é um país que ainda você consegue chegar numa feira e ver a beleza de frutas lindas, verduras, de ver alimento, apesar do preço do feijão, né? A gente consegue ver a grandiosidade do nosso Deus em generosamente nos dar o que nós temos. As nossas crianças deveriam agradecer, deveriam dizer assim: olha que bênção, mãe, nós temos isso para comer. Olha que bênção, mãe, nós temos isso para vestir. Olha que bênção, mãe, que bênção. Nossas crianças deveriam entender a generosidade de Deus, mas muitas vezes não entendem. Comem uma coisa pela metade e jogam fora. Não sabe que tem muita gente passando fome, muita gente passando necessidade. Nós, meus irmãos, temos que entender a generosidade de Deus. Essa é uma marca realmente em extinção, mas que bom que o nosso Deus é generoso. E ainda continua a nos dar aquilo que é necessário e suficiente para nós. O texto diz ainda mais uma coisa que eu queria ressaltar para a gente. Então, generosidade pega muito mal quando cristãos não exercem isso, porque é uma marca que nós temos que ter. Generosidade é uma das qualidades maravilhosas do nosso Deus, por isso que nós devemos ser gratos e humildes. E a terceira coisa é que generosidade deveria ser uma lei. Os grandes países, aí com as potências mundiais, deveriam entender melhor isso, para que nós tivéssemos de fato uma boa distribuição de renda. Muitas vezes, países do terceiro mundo para os países do primeiro mundo se tornam meramente como grupos de mão de obra ou para explorar. E alguns dizem que essa ideia veio da Reforma Protestante. Que grande besteira! Nada disso. Os reformadores entendiam que riqueza não é nunca para ficar represada. Riqueza deve ser distribuída, não represada, distribuída. Calvino tem grandes lições sobre isso. Lutero dá grandes lições sobre isso. Os puritanos ensinavam muito sobre isso. Se alguém entender a história da igreja, vai perceber que uma das coisas interessantes da igreja era que deveríamos distribuir e ajudar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Davi, como estadista de primeira, entendia isso. Olha o que diz o texto. Verso 24: quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Partes iguais. Verso 25. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Davi estabeleceu uma lei. Quando nós saímos para as batalhas, quando nós ganharmos, quando nós trouxermos os despojos, isso servirá para todos. Não somente para alguns, mas para todos. Para todos. E mais, daquela grande riqueza, Davi poderia se tornar um dos homens mais ricos ali. Mas daquela grande riqueza, Davi distribui tudo em partes iguais e mais, resolve distribuir para todas as nações, para toda a nação de Judá, como a gente observa nos versos 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Ele distribui para todos, porque todos aqueles homens que representavam os líderes da tribo de Judá o ajudaram durante os momentos de perseguição que ele passou pelo algoz Saul. Meus irmãos, generosidade deveria ser uma lei, tal como Davi promulgou uma lei como legislador nesse momento. E se essa lei fosse de fato obedecida, nós não teríamos muitas vezes pessoas tão ricas, tendo tanto dinheiro, enquanto outras não têm nem água, nem luz, nem esgoto.
se essa lei fosse de fato colocada no coração dos homens, nós não teríamos, meus irmãos, tanta gente pedindo esmolas. Nós não teríamos tanta gente passando fome e necessidade. Quando nós olhamos para a ação de Médicos Sem Fronteiras, nós ficamos horrorizados com o que eles enfrentam. Sabe por quê? Alguns, querendo deter o poder, não fazem caso do sofrimento alheio. Essa passagem nos mostra um estadista promulgando uma lei. Tudo que conseguirmos será sempre dividido em partes iguais. Em partes iguais. Meus irmãos, essa é uma lei que deveria estar no coração de todos os legisladores. Mas eu posso dizer uma coisa, ela deveria estar no coração de todos os crentes. Por isso que eu estou falando que é uma marca em extinção. Adolescentes tinham um projeto, e tem um projeto muito interessante, de assistir pessoas que passam necessidade nos hospitais. Continue com esse projeto. Não esqueçam disso. Não façam somente reuniões dentro da igreja. Fazer reunião dentro da igreja é fácil. É importante fazer reuniões lá fora, onde pessoas estão passando necessidades. Adolescentes, pensem nisso. Jovens, foi muito bom e é sempre muito bom participar de tantas atividades como a última que realizamos. Mas a gente tem que pensar lá fora, onde pessoas estão sofrendo e precisam de serem atingidas com o testemunho da generosidade. Meus irmãos, logo mais nós teremos a conferência missionária, a terceira conferência missionária. Essa é uma preocupação típica da igreja, porque tal como lemos no primeiro texto, nós muitas vezes não temos nem ouro nem prata, mas o que temos devemos dar a todos que estão ao redor de nós, o Evangelho, a todos. Isso é o que de melhor temos para dar. Cestas básicas, ajudas econômicas, elas podem vir, mas o que melhor temos para dar é o Evangelho. Essa deveria ser uma lei no coração do crente. Interesse constante de promulgar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de transformar as vidas por meio do Evangelho. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma igreja de acampamentozinhos, de reuniõezinhas internas, grupos de orações que ficam só entre eles. Nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes está faltando a generosidade de atingir outras pessoas e de alcançarmos outras pessoas. Geralmente somos tentados a ficar na nossa ilha ou na nossa vila. A igreja precisa olhar para fora dos muros. Precisa tomar cuidado para não ficar somente em algumas reuniões típicas, sem evangelizar. A igreja tem que atingir quem está na rua. A igreja tem que atingir os vizinhos dos crentes. A igreja tem que atingir pessoas que estão passando necessidade das piores. A pior necessidade que o povo está passando é falta de Deus. E são as crianças que vão atingir outras crianças, são os adolescentes que vão atingir outros adolescentes, são os jovens que vão atingir outros jovens, são os irmãos e as irmãs dessa igreja que vão atingir outras pessoas. Generosidade é uma marca maravilhosa. E aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Davi aqui é um tipo de Cristo. Do fruto da sua batalha, ele distribui para todos. Cristo, do fruto da batalha dele, distribuiu os bens para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cuidado, meus irmãos, é uma marca em extinção, a generosidade. E é preciso dizer o que significa generosidade. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Que Deus nos abençoe.